E tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você, Pri? Tudo bem também. Estou muito feliz de ter você aqui comigo, né? Semana passada eu estive com você, hoje você está aqui comigo, muito feliz com isso. E Pois hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta. Eu não sei se o Bullet Journal a gente pode falar que ele é uma ferramenta de na organização, verdade, não? não, ele não é uma ferramenta, ele é um método de organização. E aí, para vocês entenderem um contexto, ferramenta é o que a gente usa para se organizar, e o método é a metodologia, é o processo de organização. Então, quando a gente fala de agenda, a gente está usando uma agenda, é uma ferramenta. Então, eu vou lá para me organizar, eu uso a agenda para anotar os compromissos, tudo isso. Quando eu uso o planner, é uma ferramenta de planejamento. Então, também é uma ferramenta. Pode ser um planner, pode ser um planner de mesa, pode ser aquele planners bonitões que estão aí super na moda. E tem mais um que seria, o pessoal confunde muito, que é o Bullet Journal. Tem o Planner do Organiza Mamãe, que É uma metodologia. O que é uma metodologia? É um passo a passo. Então, assim, tem gente que adaptou a metodologia, tem gente que utiliza a metodologia à risca. E a metodologia é o quê? Segue um passo a passo. E aí a gente aqui, ó. Esse aqui é o livro, o Método Bullet Journal, que foi escrito pelo Ryder Carroll, que é o inventor dessa metodologia. Só para vocês entenderem, o Ryder, ele é um designer americano que ele tinha dificuldade de se organizar. Então, o que acontecia? Ele começou a inventar o próprio método dele para se organizar. Ele não se adaptava com agenda, não se adaptava com nada. Ele era aquele famoso que andava com um caderninho cheio de anotações. E tem muita gente que faz isso e não sabe, às vezes, que está aplicando o método, que usa parte do método e não sabe que tem esse método. Então, aquele caderninho que você anota um monte de coisa, preciso fazer tal, e depois ele fica embaralhado, ele é o início dessa metodologia. E aí, para quem gosta dessa maneira de se organizar, a metodologia combina muito. Uma das principais dúvidas que as pessoas me falam, Pri, é assim, ai, mas eu não sei desenhar, eu não tenho letra bonita, eu posso fazer bullet journal? Todo mundo pode fazer. Inclusive, você não precisa nem saber desenhar, não precisa ter letra bonita, porque a letra do Ryder não é a melhor, é tipo de arranjo mesmo. Ele não tem o bullet dele colorido, como a gente vê na internet. O dele é caneta preta no papel branco. Não tem esses desenhinhos que a gente vê, essas animações, essas coisas é não porque existem. a pessoa vê na internet e fala, não, não vou conseguir fazer isso não, porque na internet é igual a gente fala de organização capa de revista, a gente não vai conseguir fazer uma organização capa de revista e a gente também não precisa de fazer um bullet journal tão colorido como na internet. Se você quiser fazer, né? Tem Porque a tem gente opção, que faz e exatamente. gosta e parece que é uma terapia, né? E faz como se fosse uma terapia e tudo. Mas nada te obriga que seja colorido, bonito, cheio de frufruzinho e tudo. Então, ele é uma metodologia que você pode usar a criatividade para poder utilizar. Então, não necessariamente precisa ser aquele bonitinho, cheio de desenhinhos, com letra bonita. Então, aqui, primeiro a gente já tira o primeiro tabu. Bullet Journal é para todo mundo que gosta de uma ferramenta analógica. Então, se você é do digital, não combina o bullet, ou você pode tentar fazer um bullet digital. Você usa o papel, o que você precisa? De um caderninho e uma caneta. É a única coisa que você precisa para fazer sua organização. Aí começa o passo a passo da metodologia. Geralmente, quando a gente escreve no caderno, a gente vai escrevendo um monte de coisa, né? Não importa a página, vai escrevendo. Uma das coisas para se manter a organização do bullet, que ele explica, é ter um índice, ó. Então, esse aqui é o primeiro passo para o bullet se manter organizado, é você reservar uma ou duas páginas, não precisa ser tantas, muitas, para você escrever um índice. Ou seja, só colocar o assunto e a página que tá. E o Rapaz, segundo passo é numerar as páginas. Então, você deixou duas pagininhas para fazer o seu índice, você numera as páginas a partir passando o índice. Então, um, dois, três. Porque aí, conforme você vai escrevendo e vendo a página, você vem aqui no índice e escreve: meu planejamento da viagem está na página tal. A minha lista de compras está na página tal. As minhas ideias para um seminário da palestra está em página tal. E é bem básico, é isso. Você não precisa ficar inventando firula e tal. Então você não precisa seguir uma ordem, ele não tem uma ordem certinha. O básico é ter o índice e ter as páginas numeradas. Ele recomenda que você, depois do índice, faça o que a gente chama de calendário anual. Que existe essa técnica não no planner, que é quando você consegue ver todos os aniversários, eventos do ano inteiro. É só ter as datas do ano, os meses. Você escreve lá, por exemplo, já saber o aniversário de todo mundo. Isso com certeza não vai mudar, então você pode colocar lá. De repente você vai marcar um compromisso de um evento que todo ano acontece na mesma. Você também pode marcar feriados.
Então, essa é uma outra visão. Então, como ele não tem, você tem que desenhar esse calendário. E aí existem inúmeras maneiras de desenhar. Pode ser só a data e escrever, pode você fazer um calendário bem bonitão. Existem várias maneiras, mas não se prenda ao que você vai fazer, né? Então, assim, você pode usar a criatividade, você pode já fazer desenhos prontos para te ajudar a desenvolver. Existem várias maneiras de você fazer isso. Então, assim, tem muita gente que fica assim, eu não vou conseguir. Não comece pensando nisso. Ele tem um método, mas é super adaptável. No mensal e do semanal eu gosto de ver a semana inteira e de ver o mês inteiro. É como funciona para mim e por isso que eu gosto muito do planner. No Bullet Journal, ele tem ainda o diário. Então, você vê anual, mensal, semanal e diário. Visões que você tem que ver. Então, você pode escolher uma das opções, não precisa usar todas. É isso que eu ia perguntar. Você não precisa obrigatoriamente de ter a visão diária. Porque, por exemplo, o planner, eu fiz. Como que eu fiz o planner? Eu coloquei a visão mensal, né? Certo. Então tem. E tem a visão semanal. Isso, o planner ele é muito disso, ele tem a visão. A agenda que a gente fala, né? Uma das diferenças da agenda é que as agendas geralmente são diárias. E muita gente não conseguia se organizar com essa visão, porque só viu o que tinha acontecido no dia. Aí, às vezes, eu tinha que desmarcar um compromisso e não tinha aquela visão geral. Por isso que muita gente tinha dificuldade de se organizar numa agenda normal. E o planner veio com tudo para tirar essa demanda das agendas. Então, ele veio porque você consegue ter a visão mensal e a visão semanal. O que funciona muito bem. No meu biotipo de organização, essas duas funcionam muito bem. Por isso que eu gosto do planner. O bullet, você pode ver o que funciona melhor para você. Tem gente que gosta de ter a visão, por exemplo, só do mês. Eu, por exemplo, todos os meus compromissos, e aí a gente tem que falar da diferença entre compromissos e tarefas. Compromissos é tudo que a gente tem dia, data e horário marcado. Eu marco na minha visão mensal. Eu consigo ver todos os compromissos que eu tenho no mês. Já a minha lista de tarefas, eu marco geralmente na minha visão semanal, porque eu vou vendo cada tarefa que eu tenho que fazer. E eu, no meu caso, no bullet, eu não uso diário. Ele tem a visão diária e tem gente que gosta de fazer lá o que eu preciso fazer no dia. Então, também tem. Então, é muito adaptável. A vantagem dessa metodologia do bullet é exatamente isso. Você faz do jeito que você quiser, do jeito que funciona para você. Então, dependendo de como você quer, como você se organiza, como você acha que é a maneira correta, você consegue se organizar ali. Então, ele dá todos os passos a passos, que é ter o índice, ter a parte mensal e tal, mas você vai vendo e vai se adaptando. Tem gente, por exemplo, que gosta de escrever lista de desejos, metas do ano. Tem gente que não gosta de escrever meta do ano. Tem gente que só gosta de ter o caderninho de ideias. Tem gente que usa o bullet para estudos. Tem gente que faz o bullet financeiro. Então, tem várias formas de usar. Acaba com aquele tanto de papelzinho solto, né? Que às vezes a gente escreve o papelzinho, na hora que acha o papel já passou, às vezes anota o papel, joga o papel dentro da bolsa. Exatamente. E aí, na hora que... O Hyper, ele fala exatamente disso. Ele tinha tanto papel espalhado, porque ele falou assim, por que eu não reúno todos esses papéis num caderno só? E muita gente trabalha assim, muita gente se organiza dessa maneira. Então, é só deixar os papéis de lado e passar para um caderninho. Então, é um caderno que vai passar o tempo inteiro com você, tudo que você fizer anotar, e você consegue encontrar as coisas com facilidade, porque às vezes a gente tem aquele caderninho, mas a gente fica lá folheando até achar o que a gente precisa, não é? Tem gente que ainda tem um caderninho, mas fica folheando. E aí, escrevi isso em alguma página e não sabe. Você usando o método no seu caderninho, pelo menos colocando um índice e fazendo uma visão anual e mensal, você consegue, pelo menos, se organizar e encontrar com facilidade. Porque organização é isso. É funcionalidade, é você encontrar aquilo que você precisa na hora que você precisa e não perder tempo. Então, não adianta você ter um caderno cheio de coisa legal, cheio de ideia, se na hora que você precisa usar a ideia, você não encontra. O principal dele aqui, ele fala assim, serve para registrar o passado, organizar o presente e planejar o futuro. Então, o método funciona exatamente para isso. Aí eu sou, por exemplo, a louca da canetinha colorida. Adoro fazer meu bullet com canetinha colorida, porque eu acho que é importante. As cores, para mim, né, fazem eu lembrar mais fácil, fazem eu visualizar de maneira legal. Então, eu uso bastante canetas coloridas, adesivos. Eu faço... o importante também que tem no bullet, que é uma coisa que funciona muito, né? Que é por isso que ele recebe o nome de bullet, é os bulletzinhos, né? Para que serve cada coisa? Então, tá aí meio ao contrário, mas só para vocês entenderem. Aqui eu fiz uma legenda, que é uma das partes que você tem que fazer no bullet para você saber para que serve e você pode fazer isso aqui, usar a criatividade, né? Mas, por exemplo, eu coloco um quadradinho quando é uma tarefa. Então, toda vez que tiver um quadradinho, eu identifico como tarefa.
uma bolinha, toda vez que tem um evento, eu coloco uma bolinha. Então, assim, eu consigo olhar, bater o olho no bullet e eu já sei o que que é. Eu não preciso ler o que está escrito. Eu uso as cores também para identificar. Então, quando eu uso o xizinho, a parte financeira, eu uso o cifrãozinho. Então, são legendas. Isso aqui é o que a gente chama de bullet, que é por isso que o bullet recebe esse nome, porque a gente utiliza deles para se organizar. E aí você pode, ó, aqui eu tenho, por exemplo, um calendário geral. Aqui eu trouxe uns modelos antigos, ó, eu coloquei metas, esse aqui já é um antiguinho que eu uso para dar aula. Eu uso bastante, né, ó. Parte financeira, tem bastante coisa. Você pode fazer do jeito que você quiser, se quiser fazer bem colorido. Eu gosto bastante, ó. Esse aqui é o que eu fiz pro curso do Christian, né, ó, Bullet Journal. Fiz uma capinha legal. E aí, uma coisa interessante, você pode usar qualquer caderno. E aí o pessoal pergunta, precisa ser pontilhado, quadriculado? Como é que precisa ser? Qualquer caderno. Pode ser sem pauta, com pauta, quadriculado, pontilhado, como você achar melhor. A gente costuma indicar o pontilhado, né? Aqueles cheios de pontinho. Por quê? Porque é mais fácil para desenhar, porque é mais fácil para você desenhar as coisas. Ó, aqui eu coloquei, esse aqui é um outro, tem o índice, tem a parte, né? Ó, eu coloquei as metas do ano, eu adoro colocar coloridinho, eu coloco adesivo, eu faço uma festa. E é importante, ó, eu uso fitas coloridas, então aqui tem uma legenda de todas as fitas que eu tenho. Então quando eu preciso ver, eu quero colocar em alguma página, eu venho aqui, vejo quais que eu tenho, e aí eu já sei qual que é. Então é tipo uma legenda de fitas que a gente chama de washi tapes. Eu gosto de fazer a lápis, deixar tudo bonitinho, a letra que eu quero e tal, e depois colorir, passar caneta. Então, como você disse, é uma terapia. Desestresse. Então, assim, muita gente começou a fazer bullet para meio que sair do mundo digital. Porque a gente, às vezes, a gente precisa se planejar, mas a gente está tão conectado que a gente não desliga. Então, muita gente começou a fazer o bullet porque é aquele momento que você desliga de tudo. É você, seu caderno e as canetinhas coloridas. E começa a desenhar, começa a fazer, começa a se planejar. Esse tempo é importante até para reflexão. Não é só, eu quero só ficar desenhando, viajando, não. Essa claro. parte do bullet é importante por causa disso. Você se conecta com você. Não, enquanto você está falando aí, na aula de segunda que eu fiz aqui, né, na live de segunda, que foi até a live que eu abri as inscrições para o curso Organiza Mamãe, eu falei muito da importância da gente descarregar a cabeça, né, centralizar tudo num lugar só. Eu até mostrei essa planilha, que eu fiz, uma planilha simples, que a gente faz no Excel mesmo, aí tem as atividades, né, o que é tarefa, compromisso, igual você falou, o que é importante, o que é urgente e o tempo de duração de cada atividade. Porque muitas vezes a gente... Por que eu também não gosto da lista diária? Porque muitas vezes a gente acorda, as pessoas acordam e saem listando tudo, né? Aí sai listando tudo que tem que fazer, sai listando tudo. Aí chega no final do dia com aquela sensação assim, nossa senhora, listei 20 coisas e não consegui cumprir nem 2. Nossa, eu sou muito ruim, eu sou muito... Não, aí começa a se martirizar, porque é uma péssima pessoa, mas ela não... Aí, quando a gente faz a gente coloca, igual eu falei na live, eu falei, nessa planilha a gente tem que descarregar tudo, absolutamente tudo, coisa pessoal, profissional, coisa grande, pequena. E aí você filtra o que é importante, o que é urgente primeiro e o tempo de duração, porque você vai levar a Laís no pediatra, mas você precisa de marcar o pediatra dela. Então, você gasta 5 minutos para marcar. Aí daqui 2 dias você vai levar ela no pediatra e você vai gastar uma média de 2 horas e voltar à consulta. Então, não dá para só simplesmente sair listando tudo sem avaliar o tempo de duração, né, de cada atividade. Então, por isso que às vezes, é bom a gente ter essa visão semanal. Como que eu faço? Aí eu sento no domingo, vejo as atividades que eu tenho para fazer, porque a gente tem que saber que as atividades nunca vão acabar, né? A gente tira umas coisas, mas elas vão sempre aparecer outras. Então, eu tiro daqui, lanço no Planner, aí daqui a pouco essa planilha já está cheia de novo. Essa questão da gente ter a visão semanal é importante para a gente poder conseguir conciliar o máximo de coisas que a gente tem para fazer, mas dentro do tempo que a gente tem, né?
E sempre deixando uma brecha para alguma coisa urgente que surgir. Posição no planner no domingo, pode ser que na quinta-feira alguma coisa mudou. E aí a gente tem que readequar. Todos os dias de manhã eu olho, eu não vou fazer a lista de manhã, porque minha lista eu já fiz de coisas que eu tenho que fazer no domingo. Mas eu olho, porque às vezes alguma coisa que eu coloquei lá, eu já fiz, Urgência, né? alguma coisa nem precisa de ser feita mais. Então não é fazer a lista de manhã, é fazer no domingo ou na segunda-feira a lista da semana e todo dia de manhã dar uma olhadinha para ver se teve precisa de readequar alguma coisa. Isso que você faz no domingo, eu também faço, que a gente chama de planejamento semanal. E aí é uma outra metodologia, que é o GTD. Ele funciona muito nessa prática, né? É você se planejar para a semana, deixar espaços abertos na agenda para remanejar coisas quando precisa, acontece um imprevisto. Porque a gente tem muito, a gente estuda muito com o Christian essa parte da produtividade, as tarefas urgentes, as circunstanciais, né? E as importantes, que a gente gasta muito tempo fazendo aquilo que às vezes nem tem tanta necessidade, que é a correria do dia a dia. E para de fazer coisas que são importantes para atingir as nossas metas. Com um bullet, você pode se organizar exatamente nisso. Quais são as minhas tarefas importantes? Quais são as minhas tarefas que são circunstanciais que eu tenho que fazer? Porque a gente tem muita coisa burocrática para resolver, que toda semana tem que pagar uma conta. Então, que tal organizar um dia para você sentar, fazer tudo que você tem que fazer os pagamentos uma vez só e não ficar entrando toda hora no computador, pagando um aqui, paga um ali, paga um colar. Tudo isso é importante. Então, isso é o planejamento semanal, funciona muito disso. E na própria metodologia do GTD, e aí eu gosto de juntar muitas metodologias, aquelas que funcionam comigo, essa coisa de você falar de escrever uma lista de tarefas enormes, a gente chama de caixa de entrada, que é escrever tudo que a gente precisa fazer, que é muito legal a gente fazer isso no domingo, tipo, quantas coisas que às vezes eu esqueci, passou desapercebido, listar. Mas assim, sem organizar nada, jogar todas as ideias no papel. Tem que fazer isso, e uma coisa nada a ver com a outra. Tipo, eu tenho que ir no mercado, mas eu tenho que fazer uma apresentação. Eu tenho que pagar um boleto, mas eu também Igual eu fazer... falei, aqui a gente descarrega tudo nessa planilha de Excel, mas e é só uma planilha para tudo, porque assim, às vezes a pessoa acha, vou fazer uma agenda, uma planilha, sei lá, um planejamento para minha vida pessoal, um outro para minha vida profissional, um outro para minha vida. Gente, é uma vida só, né? Então, se você for abrir várias agendas, abrir várias planilhas, a gente fica doido. Então, aí você fica perdido, porque você não sabe. Isso acontece muito na própria agenda. Tem gente que tem uma agenda para o trabalho e uma agenda para a vida pessoal. E muitas vezes a gente vê as pessoas se desorganizando exatamente por causa disso. Você, como pessoa, você tem o seu trabalho e tem sua vida pessoal. E você precisa se organizar exatamente junto para saber a hora que você está passando, trabalhando demais, a hora que você está deixando a vida pessoal de lado, ou vice-versa. Uma aluna minha até falou assim: ah, mas eu vou fazer a planilha, mas se eu não tiver a planilha na hora. Aí tem, no caso do Bullet Journal, ele tem que andar um tempo todo com você, né? Então, ele tá ali sempre com você. E quem usa a planilha, né, para descarregar a cabeça, igual você falou do GTD, que é a caixa de entrada, eu falo, a gente tem celular com e-mail hoje fácil. Então, assim, o que que eu faço? Às vezes eu quero lembrar de alguma coisa, surgiu alguma atividade para fazer e eu não tô com o Excel aberto, com a planilha aberta. Aí eu vou e mando um e-mail para mim mesma. E aí mando um e-mail para mim com o assunto e tudo. E aí no horário determinado que eu tenho para abrir e-mail, eu vou, abro e alimento a minha planilha de Excel. Porque a gente tem que determinar o horário, né, Kalinka? Para rede social, para abrir e-mail. Porque senão a gente fica muito trabalhando na agenda do outro. E a gente tem que trabalhar na nossa agenda. Isso é importante. A gente tem que se adaptar também às atividades conforme as agendas das pessoas, mas você tem que criar seu próprio. Quando a pessoa pergunta assim, a gente fala assim: pode estar horário? Não, eu tenho esse horário. Você também se organizar em relação a isso, porque senão você vira refém dos outros. Eu, no meu caso, eu uso o bloco de notas do celular para escrever coisas, ideias que eu tenho, e ele é minha ferramenta de captura, como a gente chama no GTD, de coisas que eu tenho para fazer. E depois, exatamente, no horário determinado, eu pego todas as minhas ferramentas de captura, que às vezes, por exemplo, que no seu caso é o e-mail, no meu é o bloco de notas, às vezes é uma anotação que eu faço ali na lateral, junto tudo e organizo. E a partir daí eu começo a processar o que eu tenho que fazer, passar o passo a passo para poder me organizar para realizar. Com isso, eu consigo realizar as coisas. Porque se você joga... Às vezes você tem uma ideia incrível no ônibus e você precisa tirar da mente, que é aquilo que você falou. Se eu ficar com ela da mente, eu vou esquecer.
Então, isso é importante. A gente chama de ferramenta de captura e na organização isso funciona muito constante. Tem gente que usa os bloquinhos, tem gente que usa o celular, planilhas de Excel, manda por e-mail, grava, tem gente que grava. Eu tenho um grupo, tem uma amiga minha que ela tem um grupo com ela mesma. Ela grava assim. Então, para fazer isso. Ela manda áudios para ela mesma de coisas que ela tem que fazer. Então, assim, não importa como você se organiza. O importante é que você encontre a ferramenta e o método que funcione para você se organizar. E a dificuldade de muita gente se organizar, Pri, é exatamente isso. Tentar se organizar como o outro se organiza. A gente vê muita gente, eu quero aquele... Alguém me indicou um aplicativo, eu estou usando aqui, estou tentando me organizar, mas não consigo. Não adianta você tentar se organizar pela metodologia ou pela ferramenta do outro. Vê aquela que você gosta, vê aquela que você acha mais legal, aquela que você se sente à vontade para fazer. Eu, por exemplo, nunca gostei de agenda, mas eu sempre fui uma pessoa organizada. Então, quando eu descobri o Planner, que até então não existia no Brasil, eu só encontrava fora, nossa, era uma coisa. A gente planeja, a gente tem que pensar muito do planejamento, está atrelado à nossa rotina, né, Kalinga? Sim. A gente tem que na hora de planejar, a gente tem que pensar o que a gente faz, porque assim, a rotina é uma coisa que não muda. Sempre acontece de manhã, de tarde, de noite, a não ser que algo grande aconteça. E o planejamento, uma vez que eu tirei daqui da planilha, coloquei no Planner e risquei, porque dá aquela sensação boa quando você risca, que você consegue cumprir aquela atividade. Risquei. Ela saiu. A não ser, por exemplo, o pediatra que a gente tirou daqui, marcar pediatra, levar no pediatra. Daqui 6 meses vai voltar, talvez, para cá, porque a gente tem que levar no pediatra de novo. Mas é uma coisa, a rotina é uma coisa que vai acontecer todo dia. E aqui vai, uma vez que saiu daqui, a atividade a gente já fez. Então, esse planejamento do que a gente coloca aqui, do que a gente coloca no Bullet Journal, do que a gente coloca no Google Agenda, no aplicativo, tem que estar muito atrelado às coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Eu ouço porque às vezes a pessoa assim, coloca uma... Pri, as pessoas falam assim, rotina é chato, mas a rotina ela é muito importante. Eu digo que ela é um mapa de como deveria ser. Eu tenho uma metodologia, que é outro método de organização, que é o que a gente chama de dia ideal. É você descrever como seria seu dia ideal. Você escrever exatamente, eu acordaria a tal hora, como se tudo acontecesse perfeito. A gente sabe que as coisas não acontecem perfeito, mas nada mais é do que um mapeamento de como seria o dia ideal para você, para que as coisas funcionassem direitinho. E a gente, quando tem a rotina em casa, se sai alguma coisa fora, a gente consegue remanejar, a gente tem jogo de cintura para, de repente, remanejar, fazer alguma coisa, porque a rotina é importante, porque ela é o mapa de como é o nosso dia. Se a gente dá uma desviada, a gente sabe como voltar. Se a gente não tiver o mapa, a gente vai desviar e vai para um lugar que a gente não sabe onde é. Então, a rotina é o mapa para a nossa vida. Então, quando a gente cria uma rotina, a gente tem a rotina da noite, a gente tem a rotina da manhã, a rotina da tarde. E essas rotinas acabam virando checklists. Um checklist, Isso é legal porque você pode trazer ferramentas para sua organização. Então, tudo que virou uma rotina e tem um passo a passo, eu faço um checklist, porque aí toda vez que eu vou fazer, eu demoro menos tempo, eu sou mais produtiva quando eu tenho passo a passo. Eu sou a louca da lista. Então, assim, eu tenho checklist até da bolsa do que eu tenho que colocar na bolsa do clube. Para não esquecer do que levar para o clube no final de semana. A gente acha que está sendo burocrática, a rotina é burocrática, a rotina engessa, a rotina é ruim. Não, mas a gente tem que ver de bom a rotina te traz, né? Como você falou, a rotina, o que de positivo ela te traz? Ela vem facilitar seu dia. Quando algo ruim acontece, bom acontece, algo diferente do escopo acontece, do script, igual você falou, quando você tem a rotina, você retoma muito mais fácil, né? Você consegue... Uma coisa importante da rotina é porque, assim, muitas vezes a gente perde oportunidade por não ter uma rotina. As pessoas falam, é burocrático, engessa, eu tenho uma vida leve, solta, eu faço o que eu quiser, tal. Muitas vezes a oportunidade passa e você não tem uma rotina, você acaba perdendo essa oportunidade. Quando você tem uma rotina e surge uma oportunidade, você consegue remanejar de uma maneira que você consegue aproveitar essa oportunidade. Prever os imprevistos, o que muita gente não faz. Solucionar problemas com mais facilidade, sem estresse, isso é importante. E tudo isso é organização.
Então, a forma que você vai se organizar não importa se é o bullet, se é a agenda, se é o planner, se é a agenda digital do Google. Se você quer usar mais de uma ferramenta, não tem problema, desde que você concilie isso. E não muito do planejamento no papel e a execução em si no digital. Então, assim, isso são perfis de pessoas. Tem as pessoas mais digitais, tem as pessoas mais analógicas e tem as pessoas que a gente chama de perfil misto, que é quando mistura um pouquinho de cada um. O meu é analógico. Adoro um papel. Adoro um papel. Então, Por assim, isso todo dia. O planner Organiza a Mamãe, porque só podia. Eu adoro um papel. Simo de digital que eu uso é a planilha no Excel. Que aí eu filtro, eu consigo filtrar se é importante, se é urgente, o que é e o tempo de duração. Então, assim, eu sou muito papel. Eu vi a Nessinha, acho que é Nessinha aqui, ela falando aqui, não sei se ela tá ainda, que ela não consegue usar o Planner. Se ela quiser explicar aqui pra gente por que ela não consegue usar o Planner, que a gente pode, às vezes, ajudar, né? É importante agora encontrar a ferramenta que funciona para você. Se de repente o planner não é para você, a gente tem que encontrar uma ferramenta que tudo bem. Não tem problema, é aquilo que a gente fala. Existe ferramenta, existe método, mas você não precisa saber todos e fazer todos. Você vai ver aquele que se adapta a você. A Cláudia falou que usa o quadro, eu também uso o quadro, olha. Legal. Não repare a bagunça dessa cama, eu uso o quadro também. Porque, às vezes, quando eu tava de licença médica, e aí eu preferia usar o quadro em casa, quando eu tô em casa de férias, tava de licença, fiquei 5 meses de licença médica, aí eu prefiro usar o quadro. Então eu coloco tudo no quadro, faço meu planejamento. Já que estamos chegando aí no finalzinho do ano, uma coisa legal que é as metas do ano. Tem um vídeo muito legal falando sobre a diferença entre objetivos e metas. Que o objetivo é aquele que você escreve e não é específico, nem mensurável. A meta você mensura, você faz tudo isso. E isso funciona muito bem. Eu não sei se você já ouviu falar do quadro dos sonhos, quadro dos desejos. Todo ano eu faço aqui em casa. E o último que eu fiz, olha lá, tem lá? Deixa eu tentar mostrar, peraí. Ai, não vou... Ali, ó. O quadro dos desejos da Pri. É super legal, é visual e funciona mesmo. Eu escrevi em 2017 que eu ia ser mãe, escrevi lá. E aí eu fui, na verdade eu escrevi em 2016 para o ano de 2017, achando que legal. Então eu passei 2017 achando que eu não estava grávida, mas já estava com a Laís na barriga e não sabia, olha isso. As coisas acontecem. Você cortar figurinhas que representem os seus desejos, colocar ali na sua cara para você ver todos os dias é importante. Quadro de metas e sonhos também é uma metodologia de organização das suas ideias, das suas metas, e também é uma metodologia de visão, para você ver o que você deseja, né? Não, tem uma viagem ali que eu coloquei para fazer. E coloquei no início do ano, quando eu fiz esse quadro. Todo ano eu faço, né? Você faz o seu anual também? Também, anual. Aí eu coloquei no início do ano. Em fevereiro eu vou realizar essa viagem. Então, assim, tá vendo? Olha lá. Agora no início do ano eu já posso tirar essa viagem do quadro e já colocar outras. Não, então eu acho muito legal porque a gente... E assim, eu tenho... Não sei se deu para ver. Eu vou mostrar de novo. Tá vendo um quadrinho ali? É um espelho. Então eu olho para aquele quadro, eu olho para o meu mural, eu chamo mural de sonhos, tem gente que chama quadro da visão extraordinária. Tem vários nomes, mural de desejos, quadro de sonhos. Eu até brinquei que pode ser mural de desejos, quadro de sonhos ou quadro de desejos, mural de sonhos, é para você brincar com as palavras e formar. Eu falo mural dos sonhos, né? Então eu, além das imagens, eu coloquei umas frases. E coloquei o quadrinho ali do lado, o espelho do lado. Então eu leio essas frases olhando para mim mesma. Isso é determinação, força, isso ajuda muito a gente já conseguir. Então tem uma atividade que fala, eu sou. Então eu sou, eu posso, eu sou capaz. Então eu sou forte, sei lá, eu sou determinada, eu sou capaz. Então eu vou falando. E eu ouvi uma frase há pouco tempo, não sei de quem. Fala, fala, fala até que o cérebro acredite. Então, repete, repete, repete até que seu cérebro acredite. E qual que é o ouvido que está mais perto da sua própria boca? É o seu. Então, quando você fala, seu ouvido escuta, seu cérebro registra. Então, então eu acredito muito nessa força mesmo de realização. E eu fiz uma das minhas alunas da consultoria, eu atendi ela no início do ano.
Ela me mandou esses dias uma mensagem falando que deu check no quadro dela todo. Não é porque só que eu coloquei ali que as coisas vão acontecer. A gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que correr atrás. Não é porque eu coloquei um carro novo ali que o carro vai cair aqui em casa. Não é porque eu coloquei uma viagem ali não é porque eu coloquei a viagem ali que eu vou ganhar ela. Não, eu trabalhei o ano inteiro. Sim, eu acho que o objetivo, você falou negócio de objetivo e meta, objetivo é o que a gente quer alcançar. E a meta, o que a gente precisa de fazer para chegar naquele objetivo. Então, o que eu preciso fazer para ter esse carro novo? O que eu preciso fazer para ter essa viagem? Não é simplesmente, coloquei ali, tá, vou esperar um carro aparecer, não tem jeito. Como ela falou que não conseguia usar o planner, ela colocou assim, não consigo criar uma rotina para as anotações diárias. Então, isso é muito importante. Eu não sei se, por exemplo, ela usa celular ou se ela gosta de ter esse caderninho, por exemplo, das ideias. Isso vai ser uma ferramenta de captura, que a gente chama. Tudo que você tiver, então testar. Ou, de repente, no caso da Pri, ela manda por e-mail. Eu uso o lembretes do próprio celular para escrever, né, um bloquinho de notas e escreva as coisas. Mas é importante que você jogue tudo nesse lugar, mas depois você tem que processar isso. Não adianta você jogar lá e esquecer. Então, você tem que montar esse fluxo e ver o que funciona melhor. Então, talvez o planner, por exemplo, para mim, funciona muito para compromissos e projetos no geral. Mas, por exemplo, para o dia a dia, eu acabo tendo uma lista de tarefas do que eu tenho para fazer e vou riscando. Então, você tem que ver o que funciona melhor para você. Às vezes ela pode criar uma rotina para ela de coisas que ela faz todo dia, né? Como o nome diz, uma rotina, um checklist, e deixar o planner. Ela pode, às vezes, usar uma planilha igual eu uso, onde ela descarrega tudo e determinar um dia da semana, como a gente faz no domingo, e aí ela selecionar no planner o que ela vai fazer ao longo da semana. Por isso que ela falou que tem dificuldade de selecionar o que fazer no dia, uma coisa importante é ela primeiro definir o que é compromisso do que é tarefa. Porque o que eu, pelo menos, vejo em muitos clientes é porque às vezes falam assim, então, eu tenho que entregar uma apresentação, mas não tem data determinada. Então, determine uma data, que aí vira um compromisso. E aí, quantos dias eu tenho até lá? 10 dias? Então, eu posso fazer, cada dia eu faço um pouquinho, eu reservo 2 horas por dia para fazer. O passo a passo, já para fazer a apresentação, eu preciso procurar imagens, eu preciso procurar o assunto, eu preciso escrever. Tudo isso leva à execução e à entrega do projeto. Se você falar assim, eu preciso fazer uma apresentação, não tem data para entregar, eu entrego quando quiser, isso não vai para frente, você nunca consegue realizar. Por isso que é importante a gente determinar. Então, coisas, por exemplo, que você quer. Por que a gente fala de meta? Por exemplo, a meta é você colocar coisas alcançáveis e colocar prazo, colocar tempo. Então, eu quero conseguir um apartamento até o final do ano. Tá, então até o final, até dezembro do ano que vem eu vou conseguir. Aí eu vou citar tudo que eu preciso. Eu preciso juntar dinheiro, eu preciso pesquisar os apartamentos, eu preciso ir procurar uma financiadora. O que eu preciso fazer, né? Para poder chegar nesse objetivo que tem data. Então, isso é importante. Compromisso tem data marcada. E as tarefas são tudo que você vai fazer para atingir aquele objetivo, aquele compromisso no final. Tarefa pode ser lavar louça. Eu tenho que lavar a louça. Você tem que lavar hoje, senão amanhã você não tem louça para usar. Mas não precisa de ter horário marcado. Você pode lavar a louça na hora que você chegar do trabalho ou antes de sair do trabalho. Então, né, a tarefa não tem um horário marcado. Obrigatoriamente, se eu coloquei que eu tenho que fazer hoje, quinta-feira, não quer dizer que eu tenho que entregar quinta-feira, né? Então, se eu coloquei na quinta, é algo que às vezes eu tenho que entregar segunda ou terça-feira. Porque às vezes a pessoa coloca assim... Já está se organizando, se acontecer algum problema. Não, isso é porque às vezes a pessoa coloca, eu tenho que entregar uma apresentação hoje. Aí seu chefe te pede segunda-feira, que você tem que entregar uma apresentação na quinta. Mas ele te pediu na segunda. Aí você não faz na segunda, você não faz na terça, você não faz na quarta, você deixa de fazer na quinta. E na quinta ele fala assim, adiantou aquela... Cadê aquela planilha que eu te pedi? Aquela apresentação? A reunião que era 3 horas da tarde adiantou para as 10 horas da manhã. Mas eu não sabia, você falou 3 horas. Eu te pedi, Priscila, para você fazer segunda-feira. Mas era para a quinta. Então, a gente tem que tentar se organizar. A gente tem que tentar antecipar. Isso tudo é organização. Quando você adianta, quando você, por exemplo, deu um tempo livre, aconteceu um imprevisto, adianta alguma coisa para fazer. Que você já tem lá na sua lista de coisas que você pode fazer em qualquer horário. Isso tudo é organização. E aí, quando você usa o bullet, a agenda, o planner, você está se organizando, colocando, tirando da mente, colocando no papel. Aqui, no trabalho, eu faço a lista e um caderno para tudo o que preciso fazer e super funciona, mas na vida é tenso.
Então, o que que eu orientaria você, Nessinha? Era fazer uma rotina mesmo. Escrever bastante visual. Se na vida é tenso, né? Eu imagino que deve ser na vida pessoal, né? No trabalho ela fala que funciona, então deve ser na vida Então, pessoal. provavelmente é porque no trabalho ela põe prazos, porque o chefe tem prazos, então ela põe prazos. Na vida pessoal, talvez porque a vida pessoal ela não tenha colocado prazos. Então, por isso está sendo difícil conciliar. Se funciona para o trabalho, muitas vezes funciona para a vida pessoal. É que a gente deixa muito livre a vida pessoal, a gente não determina prazos, eu vou dar prioridade. Muita gente é organizada no trabalho e na vida pessoal é um caos. Quando você traz as ferramentas que você usa no trabalho adaptáveis para a vida pessoal, isso funciona também super. Fazer uma... E também, assim, fazer uma rotina, escrever o que que ela tem que fazer em casa. Um checklist, a gente falou do checklist, né? Escrever mesmo, botar visual. A gente até falou na live que a gente fez semana passada, né? A pessoa montar para ela e para a família Delegar o que que ela vai cada um que tem que fazer. Quais tarefas de casa que eles vão fazer. Ela escreveu exatamente. Eu mesma determino prazos para o que eu tenho que fazer. Então é isso aí. Você tem que então determinar prazos para as coisas que você tem que fazer. Não precisa de determinar prazo para lavar louça, por exemplo, mas cria uma rotina que todo dia você vai lavar louça ou seu marido. Não pode dormir antes de lavar louça. Antes de dormir tem que estar a louça lavada, porque no dia seguinte eu vou acordar fazer café. Se a louça estiver suja, vai demorar mais tempo, aí vai sair da rotina. Tudo isso funciona dessa maneira.